Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, bem no trecho do Morro do Boi, em Santa Catarina. A chuva não era chuva, era um dilúvio que transformava o tapetão num rio escuro e furioso. O limpador do meu trovão azul, meu Scania 113 Guerreiro, já chorava de tanto trabalhar e mesmo assim não dava conta. A gente enxergava o que o farol conseguia cortar e nada mais. É nessas horas, no silêncio da cabine, que só é quebrado pelo ronco do motor e pela pancada da água no cristal, que a solidão morde mais fundo. Faz mais de 30 anos que essa boleia aqui é minha casa. O cheiro de diesel misturado com café, o calor do motor subindo pelo assoalho, é tudo que eu tenho. Foi por esse bruto aqui que eu perdi o que eu mais amava no mundo. Eu era um homem cego, moço, pela necessidade, entende? Cego para dar uma vida melhor para minha mulher e para minha menina, a Lúcia. Eu vivia para a estrada. Contava os quilômetros para voltar para casa, mas quando chegava, minha cabeça já estava na próxima carga, no próximo frete. Um dia eu voltei e a casa estava vazia, só um bilhete na mesa. Ela dizia que não podia criar nossa filha esperando por uma sombra. Uma sombra, foi isso que eu virei. Nunca mais vi minha Lúcia. Desde aquele dia, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. É a estrada me cobrando a dívida de um pai que não soube estar presente. Mas naquela noite, o passado resolveu me cobrar com juros e correção. Foi o clarão de um relâmpago que rasgou o céu que me fez ver. Ali, a uns 50 metros, um carrinho branco, um Palio, que nem um fantasma no meio do temporal. Ele não estava na pista, estava sendo arrastado pela força da água, devagarinho, em direção à ribanceira. As luzes piscando, num pedido de socorro desesperado. E eu vi as silhuetas de gente lá dentro. Meu sangue virou gelo. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome: Lúcia. Naquele segundo, eu não era mais o Valdir caminhoneiro, o rei do trecho. Eu era só um homem, um pai que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda chance, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul com uma força que nem sabia que eu tinha. O bruto fincou no asfalto virando uma muralha de aço contra a fulha da água. Ali, no escuro, ele não era um caminhão, era minha âncora na vida. Meus olhos correram para debaixo do banco onde eu guardo a corda de amarrar lona, um cabo trançado com alma de aço, forte o suficiente para segurar o mundo. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme. Nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou, dizendo que servia para prender barco em tempestade e homem em pronessa. A outra ponta eu prendi no chassi do meu Scania. Aquela corda era mais que uma corda. Era o fio que ligava o meu passado de falhas com a chance de um futuro com perdão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água não pediu licença, invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja, levando embora o calor e o cheiro de café. Pulei. O baque no corpo foi brutal. A correnteza me abraçou, querendo me levar junto com o resto. Mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga. O rio de lama batia nas minhas pernas com galhos e lixo, testando minha fé a cada centímetro. Deus estava guiando meu volante, e agora guiava meus pés. Cheguei no carro, a água já lambia os vidros, e o pânico lá dentro era uma coisa que dava para tocar. Não tinha tempo para a porta. Dei um coice com a bota no vidro de trás que se estilhaçou num grito mudo. Primeiro, a menininha. Puxei ela, um corpinho miúdo, tremendo, os olhos arregalados de pavor. Passei ela para a mãe, que agarrou com a força de uma leoa. Depois a mulher, e por último, no banco do carona, um senhor, já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha própria culpa sendo lavada pela chuva. Era como se, ao salvar eles, eu estivesse de alguma forma puxando de volta para a superfície o pai que eu afoguei na estrada tantos anos atrás. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé.
E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria deles na boleia do meu Scania 113, um guerreiro ano 92 que eu chamo de Trovão Azul. Ele é minha única casa, meu único amigo de verdade. Saio de Porto Alegre com o bruto carregado de couro e subo esse Brasilzão até Recife, voltando com o que a sorte e o homem lá de cima mandam no meu caminho. A boleia tem esse cheiro, sabe? Um cheiro de diesel misturado com café passado na hora e uma solidão que gruda na alma. Faz mais de 30 anos que é só o que eu tenho. Essa solidão tem nome e sobrenome, e o rosto da minha menina, a Lúcia. Eu era um homem cego, moço, cego pela necessidade de dar uma vida melhor para minha mulher e para ela. Vivia para a estrada, contando os quilômetros para voltar, mas quando botava o pé em casa, a cabeça já estava na próxima carga, no próximo frete. Um dia eu voltei, e a casa estava vazia, um silêncio que gritava mais que qualquer motor. Só um bilhete na mesa. Ela escreveu que não aguentava mais criar nossa filha esperando por uma sombra. Uma sombra, foi isso que eu virei. E essa sombra nunca mais viu a luz do sorriso da Lúcia. Desde aquele dia, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. É a estrada me cobrando a dívida de um pai que não soube estar presente. Mas naquela noite, o passado resolveu me cobrar com juros e correção. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, bem no trecho do Morro do Boi, em Santa Catarina. A chuva não era chuva, era um dilúvio que transformava o tapetão num rio escuro e furioso. O limpador do meu Trovão Azul já chorava de tanto trabalhar e mesmo assim não dava conta. A gente enxergava o que o farol conseguia cortar e nada mais. Foi então que um relâmpago rasgou o céu, iluminando o mundo por um segundo. E eu vi, ali, a uns 50 metros, um carrinho branco, um Palio, que nem um fantasma no meio do temporal. Ele não estava na pista, estava sendo arrastado pela força da água, devagarinho, em direção à ribanceira. As luzes piscando num pedido de socorro desesperado. E eu vi as silhuetas de gente lá dentro. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria deles na boleia do meu Scania 113, um guerreiro ano 92 que eu chamo de Trovão Azul. Ele é minha única casa, meu único amigo de verdade. Saio de Porto Alegre com o bruto carregado de couro e subo esse Brasilzão até Recife, voltando com o que a sorte e o homem lá de cima mandam no meu caminho. A boleia tem esse cheiro, sabe? Um cheiro de diesel misturado com café passado na hora e uma solidão que gruda na alma. Faz mais de 30 anos que é só o que eu tenho. Essa solidão tem nome e sobrenome, e o rosto da minha menina, a Lúcia. Eu era um homem cego, moço, cego pela necessidade de dar uma vida melhor para minha mulher e para ela. Vivia para a estrada, contando os quilômetros para voltar, mas quando botava o pé em casa, a cabeça já estava na próxima carga, no próximo frete. Um dia eu voltei e a casa estava vazia. Um silêncio que gritava mais que qualquer motor. Só um bilhete na mesa da cozinha. Ela escreveu que não aguentava mais criar nossa filha esperando por uma sombra. Uma sombra, foi isso que eu virei. E essa sombra nunca mais viu a luz do sorriso da Lúcia. Desde aquele dia, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. É a estrada me cobrando a dívida de um pai que não soube estar presente. Mas naquela noite, o passado resolveu me cobrar com juros e correção. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, bem no trecho do Morro do Boi, em Santa Catarina. A chuva não era chuva, era um dilúvio que transformava o tapetão num rio escuro e furioso. O limpador do meu Trovão Azul já chorava de tanto trabalhar e mesmo assim não dava conta. A gente enxergava o que o farol conseguia cortar e nada mais.
Foi então que um relâmpago rasgou o céu, iluminando o mundo por um segundo, e eu vi, ali, a uns 50 metros, um carrinho branco, um Palio, que nem um fantasma no meio do temporal. Ele não estava na pista, estava sendo arrastado pela força da água, devagarinho, em direção à ribanceira. As luzes piscando num pedido de socorro desesperado. E eu vi as silhuetas de gente lá dentro. Eu puxei os preis para dentro da cabine do Trovão Azul, que nunca pareceu tão segura, tão sagrada. Estavam tremendo de frio e de susto. Liguei o aquecedor no talo e despejei o resto do meu café quente em 3 copos de plástico. O cheiro do café se misturou com o da chuva e o do medo. Foi quando o Senhor, depois de uma tosse que parecia rasgar o peito, olhou fundo nos meus olhos. Tinha um brilho ali, cansado, mas que me conhecia. Valdir? Valdir Soares? É você, meu filho? O motor do Scania sumiu, a chuva parou de fazer barulho. O mundo inteiro ficou em silêncio. Aquele homem era seu Ramiro, o dono da transportadora pequena que me deu o primeiro frete quando eu não era ninguém. O homem que foi meu fiador para eu financiar esse mesmo Trovão Azul que agora abrigava ele. A mulher era Helena, a filha dele. E a menina, a neta. Meu corpo inteiro arrepiou. Naquele instante, eu entendi tudo. Deus não estava me testando com aquela tempestade. Ele estava me dando a chance de pagar a única dívida que importava. Salvar o homem que me deu a ferramenta com que eu construí minha vida e, no processo, também destruí minha família. Eu não estava salvando só a vida dele, eu estava salvando a minha própria alma. E pela primeira vez em 30 anos, desde o dia que encontrei aquela casa vazia, eu chorei. Um choro de homem velho, um choro que lavava a alma mais que toda aquela chuva lá fora. Abracei seu Ramiro com a força de um filho perdido. A voz saiu embargada, quebrada. Sou eu, patrão. A estrada me trouxe de volta para o Senhor. Naquele abraço, no calor da minha cabine, no meio do fim do mundo, eu finalmente perdoei aquele Valdir moço, cego de ambição, que se perdeu no caminho. 2 anos se passaram. Vender o Trovão Azul foi como arrancar um pedaço do peito, mas foi a coisa certa a fazer. Com o dinheiro, me tornei sócio de seu Ramiro. A Transportes Ramires virou Soares e Ramires Transportes de uma Vida. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia. Construímos um amor maduro, de quem já conhece as cicatrizes que a vida deixa. Hoje, eu toco a empresa do escritório, mas uma vez por mês eu pego um dos caminhões novos e faço uma rota curta, só para não esquecer o cheiro do diesel, para lembrar de onde eu vim. Eu não encontrei a minha Lúcia, e talvez essa seja uma ferida que nunca feche por completo. Mas a vida, na sua imensa e misteriosa sabedoria, me deu uma nova família. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite de dilúvio é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria deles na boleia do meu Scania 113, um guerreiro ano 92 que eu chamo de Trovão Azul. Ele é minha única casa, meu único amigo de verdade. Saio de Porto Alegre com o bruto carregado de couro e subo esse Brasilzão até Recife, voltando com o que a sorte e o homem lá de cima mandam no meu caminho. A boleia tem esse cheiro, sabe? Um cheiro de diesel misturado com café passado na hora e uma solidão que gruda na alma. Faz mais de 30 anos que é só o que eu tenho. Essa solidão tem nome e sobrenome, e o rosto da minha menina, a Lúcia. Eu era um homem cego, moço, cego pela necessidade de dar uma vida melhor para minha mulher e para ela. Vivia para a estrada, contando os quilômetros para voltar, mas quando botava o pé em casa, a cabeça já estava na próxima carga, no próximo frete. Um dia eu voltei, e a casa estava vazia. Um silêncio que gritava mais que qualquer motor. Só um bilhete na mesa da cozinha.
Ela escreveu que não aguentava mais criar nossa filha esperando por uma sombra. Uma sombra, foi isso que eu virei. E essa sombra nunca mais viu a luz do sorriso da Lúcia. Desde aquele dia, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. É a estrada me cobrando a dívida de um pai que não soube estar presente. Mas naquela noite, o passado resolveu me cobrar com juros e correção. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, bem no trecho do Morro do Boi, em Santa Catarina. A chuva não era chuva, era um dilúvio que transformava o tapetão num rio escuro e furioso. O limpador do meu trovão azul já chorava de tanto trabalhar e mesmo assim não dava conta. A gente enxergava o que o farol conseguia cortar e nada mais. Foi então que um relâmpago rasgou o céu iluminando o mundo por um segundo. E eu vi, ali a uns 50 metros, um carrinho branco, um Palio, que nem um fantasma no meio do temporal. Ele não estava na pista, estava sendo arrastado pela força da água, devagarinho, em direção à ribanceira. As luzes piscando num pedido de socorro desesperado. E eu vi as silhuetas de gente lá dentro. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome: Lúcia. Naquele segundo, eu não era mais o Valdir caminhoneiro, o rei do trecho. Eu era só um homem, um pai, que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul com uma força que nem sabia que eu tinha. O bruto fincou no asfalto, virando uma muralha de aço contra a fúria da água. Ali, no escuro, ele não era um caminhão, era minha âncora na vida. Meus olhos correram para debaixo do banco, onde eu guardo a corda de amarrar lona, um cabo trançado com alma de aço forte o bastante para segurar o mundo. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme, nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou, dizendo que servia para prender barco em tempestade e homem em promessa. A outra ponta eu prendi no chassi do meu Scania. Aquela corda era mais que uma corda, era o fio que ligava o meu passado de falhas com a chance de um futuro com perdão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água não pediu licença, invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja, levando embora o calor e o cheiro de café. Pulei. O baque no corpo foi brutal, a correnteza me abraçou querendo me levar junto com o resto, mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga, o rio de lama batia nas minhas pernas com galhos e lixo, testando minha fé a cada centímetro. Deus estava guiando o meu volante e agora guiava meus pés. Cheguei no carro. A água já lambia os vidros e o pânico lá dentro era uma coisa que dava para tocar. Não tinha tempo para a porta. Dei um coice com a bota no vidro de trás que se estilhaçou num grito mudo. Primeiro, a menininha. Puxei ela, um corpinho miúdo, tremendo, os olhos arregalados de pavor. Passei ela para a mãe, que a agarrou com a força de uma leoa. Depois a mulher, e por último, no banco do carona, um senhor, já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha própria culpa sendo lavada pela chuva. Era como se, ao salvar eles, eu estivesse de alguma forma puxando de volta para a superfície o pai que eu afoguei na estrada tantos anos atrás. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome: Lúcia. Eu era só um homem, um pai que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda chance, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul com uma força que nem sabia que eu tinha. O bruto fincou no asfalto, virando uma muralha de aço contra a fúria da água. Ali, no escuro, ele não era um caminhão, era minha âncora na vida. Meus olhos correram para debaixo do banco, onde eu guardo a corda de amarrar lona, um cabo trançado com alma de aço, forte o bastante para segurar o mundo. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme,
nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou, dizendo que servia para prender barco em tempestade e homem em promessa. A outra ponta prendi mais chassi do meu Scania. Aquela corda era mais que uma corda. Era o fio que ligava o meu passado de falhas com a chance de um futuro com perdão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água não pediu licença, invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja, levando embora o calor e o cheiro de café. Pulei. O baque no corpo foi brutal. A correnteza me abraçou querendo me levar junto com o resto. Mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga. O rio de lama batia nas minhas pernas com galhos e lixo, testando minha fé a cada centímetro. Deus estava guiando meu volante, e agora guiava meus pés. Cheguei no carro. A água já lambia os vidros, e o pânico lá dentro era uma coisa que dava para tocar. Não tinha tempo para a porta. Dei um coice com a bota no vidro de trás, que se estilhaçou num grito mudo. Primeiro, a menininha. Puxei ela, um corpinho miúdo, tremendo, os olhos arregalados de pavor. Passei ela para a mãe, que a agarrou com a força de uma leoa. Depois, a mulher, e por último, no banco do carona, um senhor já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha própria culpa sendo lavada pela chuva. Era como se, ao salvar eles, eu estivesse, de alguma forma, puxando de volta para a superfície o pai que eu afoguei na estrada tantos anos atrás. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria deles na boleia do meu Scania 113, um guerreiro ano 92 que eu chamo de Trovão Azul. Ele é minha única casa, meu único amigo de verdade. A boleia tem esse cheiro, sabe? Um cheiro de diesel misturado com café passado na hora e uma solidão que gruda na alma. Essa solidão tem nome e sobrenome, e o rosto da minha menina, a Lúcia. Eu era um homem cego, moço, cego pela necessidade de dar uma vida melhor para minha mulher e para ela. Vivia para a estrada, contando os quilômetros para voltar, mas quando botava o pé em casa, a cabeça já estava na próxima carga. Um dia eu voltei, e a casa estava vazia. Um silêncio que gritava mais que qualquer motor. Só um bilhete na mesa. Ela escreveu que não aguentava mais criar nossa filha esperando por uma sombra. Uma sombra, foi isso que eu virei. Desde aquele dia, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. Mas naquela noite, o passado resolveu me cobrar com juros. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, no trecho do Morro do Boi, em Santa Catarina. O limpador do Trovão Azul já chorava de tanto trabalhar. Foi então que um relâmpago rasgou o céu e eu vi. Um palio branco sendo arrastado pela água para fora da pista em direção à ribanceira. As luzes piscando, e eu vi as silhuetas de gente lá dentro. Meu sangue virou gelo. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome: Lúcia. Naquele segundo, eu não era mais o Valdir caminhoneiro. Eu era só um homem, um pai, que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda chance, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do Trovão Azul com uma força que nem sabia que eu tinha. O bruto fincou no asfalto. Meus olhos correram para debaixo do banco, onde eu guardo a corda de amarrar lona. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme, nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou. A outra ponta prendi no chassi do meu Scania. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja. Pulei. A correnteza me abraçou querendo me levar, mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga. Cheguei no carro. A água já lambia os vidros. Dei um coice com a bota no vidro de trás. Primeiro a menininha, tremendo. Passei ela para a mãe, depois a mulher, e por último, no banco do carona, um senhor já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha própria culpa sendo lavada pela chuva.
Eu puxei os 3 para dentro da cabine do trovão azul, que nunca pareceu tão sagrada. Liguei o aquecedor no talo e despejei o resto do meu café quente para eles. Foi quando o senhor, depois de uma tosse que parecia rasgar o peito, olhou fundo nos meus olhos. Valdir Soares, é você, meu filho. O motor do Scania sumiu. O mundo ficou em silêncio. Aquele homem era seu Ramiro, o dono da transportadora que me deu o primeiro frete quando eu não era ninguém. O homem que foi meu fiador para eu financiar esse mesmo trovão azul. A mulher era Helena, a filha dele, e a menina, a neta. Naquele instante, eu entendi tudo. Deus não estava me testando. Ele estava me dando a chance de pagar a única dívida que importava, salvar o homem que me deu a ferramenta com que eu construí minha vida e, no processo, também destruí minha família. Pela primeira vez em 30 anos, eu chorei. Abracei seu Ramiro com a força de um filho perdido. Sou eu, patrão. A estrada me trouxe de volta para o senhor. 2 anos se passaram. Vender o trovão azul foi como arrancar um pedaço do peito, mas foi a coisa certa. Com o dinheiro, me tornei sócio de seu Ramiro. As Transportes Ramires virou Soares e Ramires Transportes de uma Vida. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia e construiu um amor maduro. Hoje, eu toco a empresa do escritório, mas uma vez por mês eu pego um dos caminhões novos e faço uma rota curta, só para não esquecer o cheiro do diesel. Eu não encontrei a minha Lúcia, e talvez essa seja uma ferida que nunca feche. Mas a vida, na sua imensa sabedoria, me deu uma nova família. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite de dilúvio é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. Fica com Deus, e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome, Lúcia. Naquele segundo, eu não era mais o Valdir caminhoneiro, o rei do trecho. Eu era só um homem, um pai que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda chance, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul com uma força que nem sabia que eu tinha. O bruto fincou no asfalto, virando uma muralha de aço contra a fúria da água. Ali, no escuro, ele não era um caminhão, era minha âncora na vida. Meus olhos correram para debaixo do banco, onde eu guardo a corda de amarrar lona, um cabo trançada com alma de aço, forte o bastante para segurar o mundo. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme, nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou dizendo que servia para prender barco em tempestade e homem em promessa. A outra ponta eu prendi no chassi do meu Scania. Aquela corda era mais do que uma corda, era o fio que ligava o meu passado de falhas com a chance de um futuro com perdão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água não pediu licença, invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja, levando embora o calor e o cheiro de café. Pulei. O baque no corpo foi brutal, a correnteza me abraçou querendo me levar junto com o resto, mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga, o rio de lama batia nas minhas pernas com galhos e lixo, testando minha fé a cada centímetro. Deus estava guiando meu volante, e agora guiava meus pés. Cheguei no carro. A água já lambia os vidros, e o pânico lá dentro era uma coisa que dava para tocar. O Palio gemia, sendo empurrado devagar para o abismo. Não tinha tempo para a porta. Dei um coice com a bota no vidro de trás que se estilhaçou num preto mudo. Primeiro, a menininha. Puxei ela, um corpinho miúdo, tremendo, os olhos arregalados de pavor. Passei ela para a mãe, que a agarrou com a força de uma leoa. Depois, a mulher, e por último, no banco do carona, um senhor, já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha própria culpa sendo lavada pela chuva. Era como se, ao salvar eles, eu estivesse de alguma forma puxando de volta para a superfície o pai que eu afoguei na estrada tantos anos atrás. Eu puxei os 3 para dentro da cabine do trovão azul, que nunca pareceu tão segura, tão sagrada. Estavam tremendo de frio e de susto. Liguei o aquecedor no talo e despejei o resto do meu café quente em 3 copos de plástico.
O cheiro do café se misturou com o da chuva e o do medo. Foi quando o senhor, depois de uma tosse que parecia rasgar o peito, olhou fundo nos meus olhos. Tinha um brilho ali, cansado, mas que me conhecia. Valdir, Valdir Soares, é você, meu filho. O motor do Scania sumiu. A chuva parou de fazer barulho. O mundo inteiro ficou em silêncio. Aquele homem era seu Ramiro, o dono da transportadora pequena que me deu o primeiro frete quando eu não era ninguém. O homem que foi meu fiador para eu financiar esse mesmo trovão azul, que agora abrigava ele. A mulher era Helena, a filha dele, e a menina, a neta. Meu corpo inteiro arrepiou. Naquele instante, eu entendi tudo. Deus não estava me testando com aquela tempestade. Ele estava me dando a chance de pagar a única dívida que importava. Salvar o homem que me deu a ferramenta com que eu construí minha vida e, no processo, também destruí minha família. Eu não estava salvando só a vida dele, eu estava salvando a minha própria alma. E pela primeira vez em 30 anos, desde o dia que encontrei aquela casa vazia, eu chorei. Um choro de homem velho, um choro que lavava a alma mais que toda aquela chuva lá fora. Abracei seu Ramiro com a força de um filho perdido. A voz saiu embargada, quebrada. Sou eu, patrão. A estrada me trouxe de volta para o senhor. Naquele abraço, no calor da minha cabine, no meio do fim do mundo, eu finalmente perdoei aquele Valdir moço, cego de ambição, que se perdeu no caminho. 2 anos se passaram. Vender o trovão azul foi como arrancar um pedaço do peito, mas foi a coisa certa a fazer. Com o dinheiro, me tornei sócio de seu Ramiro. A Transportes Ramires virou Soares e Ramires Transportes de uma Vida. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia. Construímos um amor maduro, de quem já conhece as cicatrizes que a vida deixa. Hoje, eu toco a empresa do escritório, mas uma vez por mês, pego um dos caminhões novos e faço uma rota curta, só para não esquecer o cheiro do diesel, para lembrar de onde eu vim. Eu não encontrei a minha Lúcia, e talvez essa seja uma ferida que nunca feche por completo. Mas a vida, na sua imensa e misteriosa sabedoria, me deu uma nova família. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite de dilúvio é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria na boleia do meu Scania 11.3, meu trovão azul. A boleia tem esse cheiro, sabe? De diesel, café e uma solidão que gruda na alma. Essa solidão tem o rosto da minha menina, a Lúcia, que eu perdi para essa mesma estrada que me dava o pão. Eu era um homem cego, moço, virei uma sombra. E desde que ela se foi, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. Mas naquela noite a conta chegou. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101 no Morro do Boi. O tapetão virou um rio. Foi um relâmpago que me mostrou. Um palio branco sendo arrastado para a ribanceira com gente dentro. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome: Lúcia. Naquele segundo, eu não era o Valdir caminhoneiro. Era só um pai que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. E Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando a segunda chance, a mais terrível e a mais abençoada de todas. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul com uma força que nem sabia que tinha. O bruto fincou no asfalto, virando uma muralha de aço contra a fúria da água. Ali, no escuro, ele não era um caminhão, era a minha âncora na vida. Meus olhos correram para debaixo do banco, onde eu guardo a corda de amarrar lona, um cabo trançado com alma de aço, forte o bastante para segurar o mundo. A mão tremia, mas o nó que eu fiz na cintura foi firme.
Nó de marinheiro, que meu velho pai me ensinou, dizendo que servia para prender barco em tempestade e homem em promessa. A outra ponta eu prendi no chassi do meu Scania. Aquela corda era mais que uma corda. Era o fio que ligava o meu passado de falhas com a chance de um futuro com perdão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Abri a porta. A água não pediu licença, invadiu minha cabine como um ladrão, gelada, suja, levando embora o calor e o cheiro de café. Pulei. O baque no corpo foi brutal. A correnteza me abraçou, querendo me levar junto com o resto. Mas a corda esticou, firme. Cada passo era uma briga. O rio de lama batia nas minhas pernas com galhos e lixo, testando minha fé a cada centímetro. Deus estava guiando o meu volante e agora guiava meus pés. Cheguei no carro. A água já lambia os vidros e o pânico lá dentro era uma coisa que dava para tocar. O Palio gemia, sendo empurrado devagar para o abismo. Não tinha tempo para a porta. Dei um coice com a bota no vidro de trás que se estilhaçou num grito mudo. Primeiro, a menininha. Puxei ela, um corpinho miúdo, tremendo, os olhos arregalados de pavor. Passei ela para a mãe, que a agarrou com a força de uma leoa. Depois, a mulher. E por último, no banco do carona, um senhor, já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal que afundava, eu sentia um pedaço da minha culpa sendo lavada pela chuva. Era como se, ao salvar eles, eu estivesse de alguma forma puxando de volta para a superfície o pai que eu afoguei na estrada tantos anos atrás. Eu puxei os 3 para dentro da cabine do Trovão Azul, que nunca pareceu tão segura, tão sagrada. Estavam tremendo de frio e de susto. Liguei o aquecedor no talo e despejei o resto do meu café quente em 3 copos de plástico. O cheiro do café se misturou com o da chuva e o do medo. Foi quando o senhor, depois de uma tosse que parecia rasgar o peito, olhou fundo nos meus olhos. Tinha um brilho ali, cansado, mas que me conhecia. Valdir Soares, é você, meu filho? O motor do Scania sumiu. A chuva parou de fazer barulho. O mundo inteiro ficou em silêncio. Aquele homem era seu Ramiro, o dono da transportadora pequena que me deu o primeiro frete quando eu não era ninguém. O homem que foi meu fiador para eu financiar esse mesmo Trovão Azul que agora abrigava ele. A mulher era Helena, a filha dele. E a menina, a neta. Meu corpo inteiro arrepiou. Naquele instante, eu entendi tudo. Deus não estava me testando com aquela tempestade. Ele estava me dando a chance de pagar a única dívida que importava. Salvar o homem que me deu a ferramenta com que eu construí minha vida e, no processo, também destruí minha família. Eu não estava salvando só a vida dele, eu estava salvando a minha própria alma. E pela primeira vez em 30 anos, desde o dia que encontrei aquela casa vazia, eu chorei. Um choro de homem velho, um choro que lavava a alma mais que toda aquela chuva lá fora. Abracei seu Ramiro com a força de um filho perdido. A voz saiu embargada, quebrada. Sou eu, patrão. A estrada me trouxe de volta para o Senhor. Naquele abraço, no calor da minha cabine, no meio do fim do mundo, eu finalmente perdoei aquele Valdir moço, cego de ambição, que se perdeu no caminho. 2 anos se passaram desde aquela noite. Vender o Trovão Azul foi como arrancar um pedaço do peito com a mão. Cada parafuso daquele Scania conhecia a minha história. Cada mancha de graxa era uma cicatriz de uma vida inteira. Ele não era só um caminhão, era minha casca, minha penitência sobre rodas. Mas foi a coisa certa a fazer, a única coisa a fazer. Com o dinheiro, eu não comprei outro bruto, eu comprei um pedaço de terra firme. Me tornei sócio de seu Ramiro. A velha Transportes Ramires, cansada e quase afogada como ele naquela noite, renasceu. Hoje a placa na frente do galpão diz Soares e Ramires, transportes de uma vida. Porque é isso que a gente carrega agora. Não é só carga, é a vida que a estrada nos deu de volta. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia. Não foi um amor de cinema, foi um amor de gente calejada, que sabe que a vida tem mais curva que reta. A gente construiu um carinho no silêncio, no respeito pelas cicatrizes um do outro.
Hoje, eu administro a empresa de uma cadeira, atrás de uma mesa. Mas uma vez por mês, eu pego um dos caminhões novos, um Volvo zerado que nem cheira a diesel direito ainda, e faço uma rota curta. Só para não esquecer o ronco do motor, para lembrar de onde eu vim. E a minha Lúcia? Bom, essa é uma ferida que talvez nunca feche por completo. Mas a vida, na sua imensa e misteriosa sabedoria, me deu uma nova família. Me deu a pequena Sofia, neta do seu Ramiro, que me chama de vô e corre para o portão quando ouve o barulho do caminhão. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite de dilúvio é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo. Tem noite que a estrada resolve testar sua fé. E naquela de 14 de março, Deus devia estar querendo saber o tamanho da minha. Meu nome é Valdir Soares, tenho 58 anos nas costas e mais quilômetro rodado que muito avião. A maioria na boleia do meu Scania 13, meu trovão azul. A boleia tem esse cheiro, sabe? De diesel, café e uma solidão que gruda na alma. Essa solidão tem o rosto da minha menina, a Lúcia, que eu perdi para essa mesma estrada que me dava o pão. Eu era um homem cego, moço, virei uma sombra. E desde que ela se foi, cada quilômetro que eu rodo não é frete, é penitência. Mas naquela noite, a conta chegou. Passava das 10h30 e o mundo desabava em água na BR-101, no Morro do Boi. O tapetão virou um rio. Foi um relâmpago que me mostrou, um palio branco sendo arrastado para a ribanceira, com gente dentro. O coração parou de bater e depois disparou, martelando no meu peito um nome, Lúcia. Naquele segundo, eu não era o Valdir caminhoneiro, eu era só um pai que falhou uma vez e que fez um juramento para Deus que nunca mais ia deixar de proteger uma vida se tivesse a chance. Não teve mais pensamento, só instinto. Puxei o freio de mão do trovão azul, que virou uma muralha de aço contra a água. Peguei a corda de amarrar lona, prendi no chassi e na minha cintura. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas ficar parado seria pior que a morte. Pulei. A correnteza me abraçou, querendo me levar, mas a corda esticou, firme. Cheguei no carro, quebrei o vidro com a bota e puxei eles. Primeiro a menininha, depois a mãe e por último um senhor, já sem forças. A cada vida que eu arrancava daquele caixão de metal, eu sentia um pedaço da minha culpa sendo lavado pela chuva. Dentro da cabine, no calor do aquecedor, o senhor me olhou fundo. Valdir, é você, meu filho. O mundo ficou mudo. Era seu Ramiro, o homem que me deu o primeiro frete, que foi meu fiador para comprar esse mesmo trovão azul. A mulher era Helena, sua filha, e a menina, sua neta. Ali eu entendi tudo. Deus não estava me testando, Ele estava me dando a chance de pagar a única dívida que importava. Salvar o homem que me deu a ferramenta com que eu construí minha vida e, no processo, destruí minha família. Pela primeira vez em 30 anos, eu chorei. 2 anos se passaram. Vender o trovão azul foi como arrancar um pedaço do peito, mas foi a coisa certa. Com o dinheiro, virei sócio de seu Ramiro. A Transportes Ramires virou Soares e Ramires, transportes de uma vida. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia e construiu um amor maduro. Hoje eu toco a empresa do escritório, mas uma vez por mês pego um dos caminhões novos e faço uma rota curta, só para não esquecer o cheiro do diesel. Eu não encontrei a minha Lúcia, e talvez essa seja uma ferida que nunca feche. Mas a vida, na sua imensa sabedoria, me deu uma nova família. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo. 2 anos se passaram. Vender o trovão azul foi como arrancar um pedaço do peito com a mão. Cada parafuso daquele Scania conhecia a minha história, cada mancha de graxa era uma cicatriz de uma vida inteira. Ele não era só um caminhão, era minha casca, minha penitência sobre rodas. Mas foi a coisa certa a fazer,
a única coisa a fazer. Com o dinheiro, eu não comprei outro bruto. Eu comprei um pedaço de terra firme. Me tornei sócio de seu Ramiro. A velha Transportes Ramires, cansada e quase afogada como ele naquela noite, renasceu. Hoje, a placa na frente do galpão diz Soares e Ramires, transportes de uma vida. Porque é isso que a gente carrega agora. Não é só carga, é a vida que a estrada nos deu de volta. Eu e a Helena, a gente se encontrou no meio daquela tragédia. Não foi um amor de cinema, foi um amor de gente calejada, que sabe que a vida tem mais curva que reta. A gente construiu um carinho no silêncio, no respeito pelas cicatrizes um do outro. Hoje, eu administro a empresa de uma cadeira, atrás de uma mesa. Mas uma vez por mês, eu pego um dos caminhões novos, um Volvo zerado que nem cheira a diesel direito ainda, e faço uma rota curta. Só para não esquecer o ronco do motor, para lembrar de onde eu vim. E a minha Lúcia? Bom, essa é uma ferida que talvez nunca feche por completo. Mas a vida, na sua imensa e misteriosa sabedoria, me deu uma nova família. Me deu a pequena Sofia, neta do seu Ramiro, que hoje corre pelo quintal da casa que eu e Helena construímos. Ela me chama de vô, e no domingo, quando eu tô na churrasqueira e o cheiro da fumaça sobe, ela vem e me abraça a perna. E nesse abraço, eu sinto a paz. A lição final que o asfalto me ensinou naquela noite de dilúvio é que a estrada tira, mas ela também dá. E às vezes, meu amigo, o maior resgate que a gente faz não é tirar alguém da água, mas deixar alguém tirar a gente da solidão. A gente só precisa ter fé para segurar a corda quando o destino joga ela pra gente. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Câmbio, desligo.